Senhor, amém? Quantos vieram buscar uma resposta nessa sexta-feira? Você que ainda não colocou seu propósito sobre a mesa, procure se tem um papel, uma caneta, coloque sobre a mesa da oração, amém? E no final nós vamos estar orando ao Senhor. Como eu sempre falo, não é a mesa que responde, mas se você movimentar a tua fé, o Senhor te responde, amém? Quero deixar uma palavra aqui com vocês. Quem quer casar se joga na mesa. Eita, se dá, fica ligado. Ai, ai, ai. Segundo escreveu Meu Deus! Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Recebe, Vamos meditar varão. essa palavra. Recebe. Deus tem grandes coisas para falar conosco, assim como Ele já falou comigo nesses dias, amém? E Ele vai fazer grandes coisas através da disposição de você agir nessa noite, amém? Lucas capítulo 1, verso 25. Esperar você folhear e encontrar direitinho para você acompanhar junto comigo. Meu Deus. Amém? Lucas capítulo 1, verso 25. Todos encontraram? Amém. Está procurando. Vamos esperar um pelos outros, amém? Lucas 1:25 diz assim a palavra de Deus: porque assim me tem feito o Senhor, no dia em que atentou tirar minha afronta entre os homens. Porque assim me tem feito o Senhor, no dia em que atentou tirar a minha afronta entre os homens. Até aí, bem? Vamos desenrolar o manto do Senhor. Pode tomar seu assento. E rapaz, que isso? Vamos meditar nessa palavra. Capítulo 1 de Lucas vai narrar a história do nascimento de João Batista. Mas antes de vir o nascimento dele, acontece um grande mistério sobre a vida de Zacarias e também de Isabel, os pais de João Batista, que foi um grande profeta, qual até a pastora mencionou na segunda oração dela. E nós não vamos atentar sobre João, vamos se atentar sobre o propósito e o processo que Isabel e Zacarias passaram. E aqui eu meditando essa palavra do livro de Lucas, do 1 até o 68, é uma palavra que também vai entrar ao nascimento, de Jesus. Mas nós não vamos também se atentar ao nascimento de Jesus. Nós vamos se atentar a esses dois personagens bíblicos, Zacarias e Isabel. Zacarias significa Deus se lembrou. Já começa o propósito aí, em cima da vida do sacerdote Zacarias, que estava sobre a casa do Senhor, acendendo incenso. E a palavra de Deus diz, aqui no verso 5, você vai acompanhando comigo: existiu no dia de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou. De ordem Abias, ou seja, uma linhagem sacerdotal, a qual Davi estabeleceu 24 linhagens. E dessa que Zacarias era a oitava, que significa que Zacarias estava sempre em ano dentro do templo do Senhor. E naquele tempo, no Antigo Testamento, nós sabemos que antes de Cristo se manifestar, no Novo Testamento, entrava o sacerdote, passava um período se consagrando, entrava para o templo, para a tenda da congregação, e ali ele entrava no Santo dos Santos. Mas antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se consagrar durante um ano, se separar para Deus. E ele entrava para aquele lugar e o povo ficava fora, aguardando uma resposta. Porque toda vez, certa feita aqui, entrava o sacerdote, saía, tinha uma resposta, tinha uma palavra de bênção, tinha uma correção, tinha uma direção para aquele povo. E assim aconteceu com Zacarias. A sorte caiu sobre ele, porque haveria um sorteio entre eles, a qual ia entrar ali naquele processo que já estava preparado para entrar. E ali Zacarias entrou, e vai dizer que lá no verso 6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Como eu falei, ele era sacerdote, ele e a esposa deles eram irrepreensíveis, eles eram atentos às leis do Senhor, mas também eles praticavam. E aqui eu já quero deixar um alerta para nós, que muitas das vezes nós somos só ouvintes e não praticantes, e muitas das vezes nós observamos o cenário da nossa vida
não encontramos agir de Cristo na nossa vida. Mas aqui, Zacarias e Isabel, eles vão ser o quê? Irrepreensíveis, reto perante o Senhor pelas leis. E lá no 7 vai dizer que eles não tinham filhos. A mulher dele, Jezabel, que significa Deus é juramento, vai dizer que ela tinha o quê? Ela era estéril, ela não poderia gerar filho. Perdão, Isabel. Perdão, eu sabia que eu ia confundir. Então, Isabel significa Deus é juramento, Jezabel é perdição. Entendeu? Amém? Me ajude aí. Então, nós vamos entender que também Isabel estava ligado também à linhagem sacerdotal. A palavra de Deus vai dizer que ela era a linhagem dos filhos de Arão, que era o primeiro sacerdote. E nós vamos observar que não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Aqui eu quero me atentar a algo com você. Nós vamos observar que Isabel e Zacarias já tinham uma idade que, segundo pela ciência, já não poderiam mais fazer filhos. Já não tinha expectativa, mas tinha uma promessa, haveria um propósito para cumprir. E antes disso escrever, a palavra de Deus vai dizer que ficaram 400 anos a manifestação em silêncio de Deus. Mas só que existiram poucos, por isso a palavra de Deus vai dizer que existiam poucos irrepreensíveis nesse tempo, porque assim é o povo de Deus. Quando Deus está do lado, no tempo bom, todo mundo quer seguir, mas quando vem a tribulação, o povo quer fugir, quer lembrar de Deus. E no dia bom, todo mundo lembra, Deus é Deus, Deus é fiel, Maranata, o Senhor Jesus, Ele é o Shaddai, Deus poderoso, Ele é Jeová Rafá, Deus de cura. E nós começamos a clamar, mas só que quando vem o dia mau, muitos se frustram e se abandonam e deixam Cristo, e aí entra a apostasia. Mas Zacarias não foi assim. Eles não geravam, mas Zacarias, em todo o seu processo, ele não deixava de ir para o templo. E o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes nós deixamos de ir para o templo, para a casa do Senhor, por um problema pequeno. E muitas das vezes a resposta está no teu agir de sair da tua casa, se dispor para adorar o Senhor. E o Senhor vai começar a quebrar cadeia, o Senhor vai começar a quebrar timões, vai começar a libertar a tua parentela. E nós vamos ver que Zacarias, mesmo esse período, a Bíblia não vai narrar a idade deles, mas a gente pode imaginar que durante esse período todo, Zacarias e Isabel queriam um filho. Porque naquele tempo, uma mulher que era estéril, ela era julgada, ela era praticamente rejeitada. Mas só que haveria uma promessa sobre a vida de Isabel, porque já o nome dela já significa Deus é juramento. O homem pode jurar para você, ele pode mentir, ele pode enganar, mas tem um Deus que ele é reto, que ele não deixa de cumprir o que ele fala. E eu quero te dizer nessa noite que tudo que ele te entregou para colocar e agir a tua fé sobre essa mesa, eu quero dizer que você é Zacarias e Isabel nessa noite. Deus, ele lembrou de ti e ele também tem um juramento sobre a tua vida. Porque assim como Isabel e Zacarias estavam prosseguindo, adorando ao Senhor, e nós vamos ver que a Bíblia não vai narrar que Zacarias vivia murmurando. A Bíblia não vai narrar, mas nós sabemos que a nossa matéria humana já está inclinada em querer murmurar logo quando acontece algo. E nós vamos ver lá no 8, e aconteceu que, enquanto ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, pelo turno indicado a seu grupo, conforme o costume do sacerdócio, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para queimar o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então lhe apareceu um anjo do Senhor. Quem era esse anjo? Gabriel. A palavra de Deus vai dizer que Gabriel estava sempre ali, vendo aquele povo que precisava de um milagre. E o Senhor enviou Gabriel ali para falar com Zacarias. E o Senhor já está mandando o anjo lá na tua causa nessa noite, para você ter sua resposta, para você começar a se manifestar a glória de Deus. Zacarias era um sacerdote, e muitas vezes eu acho que olhavam para ele e diziam assim: mas não é ele que vai para a casa de Deus? Não é mais um que vai lá para adorar a Deus, chamar a presença de Deus? Mas ele não era qualquer um. Ele era um, mas não era qualquer um. Glória a Deus! E ele ia lá, mas o Senhor olhou, se atentou. Sabe o que é isso? É o poder do serviço. É você servir a Deus
não pelo momento, mas sim por qualquer circunstância e situação. Zacarias, sua mulher, era talvez rejeitada pela sociedade, era talvez julgada, a família dele recaiu um jugo, mas ele não deixou de servir a Deus. Ele estava lá porque haveria uma promessa, porque Deus se lembrou. Esse é o significado do nome de Zacarias. E nós vamos ver que então que apareceu um anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, ao vê-lo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Imagina você passando pelos piores dias da tua vida. Talvez você até incrédulo como Zacarias estava. Zacarias já tinha clamado junto com a sua esposa Isabel, orando ao Senhor que ela queria realizar esse desejo da mulher dele de ter um filho, para mostrar que o Senhor, como a gente leu no 25, o Senhor tem feito no dia que atentou para tirar a afronta, tirar ali a humilhação sobre a vida dela. Mas haveria um período grande de oração, e muitas das vezes nós não queremos agir na oração. Nós estamos nos últimos tempos ouvindo de orar, mas é muito fácil falar de orar, mas não querem orar. Falar é fácil, mas orar é muito difícil. A gente vai ouvir, eu já uma vez ouvi um irmão falar, eu amo orar, é mentiroso, porque quem ama orar, quem disse que é um amor orar? Porque a partir do momento que você dobra o seu joelho, começa a manifestar tudo que não deve. Falta de atenção, dá um sono, dá fraqueza. Então esse está dizendo eu amo orar, tem alguma coisa errada. Fala igual o pastor, põe a mão que é demônio. Porque não tem cabimento de você, eu amo orar, vou orar hoje, para sempre. Não existe isso. Vai chegar um dia que talvez chegou na vida de Zacarias e Isabel, talvez desacreditado, sem esperança, mas ele continuava fazendo o serviço dele, talvez com um gemido inexprimível da sua alma, assim como está você essa noite, em busca da tua resposta. Talvez tu nem mais fala, tu só chora, mas Deus se lembrou de ti essa noite. Há uma promessa que repousa sobre a sua vida. E nós vamos ver que quando o anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu sobre a vida de Zacarias lá dentro do altar do incenso, no tabernáculo, nós observamos que ele ficou com temor, ele caiu com o rosto no chão, mas logo manifestou o que? A incredulidade dele. Incredulidade, porque ele não acreditou naquilo. Porque tantos anos, assim sou eu e você. Quantos anos você está esperando a sua resposta? Quantos anos você tem orado? Quantos anos você talvez desanimou no meio dessa caminhada? Aleluia! Mas tem uma resposta para mim, para você. Tem uma resposta, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o anjo de guerra. Ele está pelejando por mim e por você. E aquilo que você olha que é impossível, é possível para o Deus de Israel. E aquilo ali para Zacarias talvez era impossível. Como? Aí a palavra de Deus vai dizer, a gente vai lembrar da palavra que Sara era a mesma coisa. E nós vamos observar, eu pegando os profetas, os personagens bíblicos, todos eles eram estéreis, tinham problemas, assim como eu e você. Mas a gente não vai ver alguns personagens grandes da Bíblia, não vamos ver eles abandonar tudo. Gideão foi um exemplo. Gideão estava onde, como sempre nós dizemos, a palavra de Deus diz, malhando trigo no lagar, onde era para amassar uva. E assim muitas das vezes somos nós. E assim também era Zacarias. Aleluia, ele ia para o templo esperando uma resposta. Ele servia a Deus esperando uma resposta. A idade avançou, mas tem resposta. Sem expectativa, mas eu vou porque tem resposta. Se não cai sobre mim, vai recair sobre os meus. Aleluia! Mas o anjo do Senhor disse a Zacarias: não temas. E essa é a palavra que a gente vai deixar como um ponto para a nossa vida. Não tema. Não tema esse problema que você está apresentando aqui. Não tema essa situação que você está sentindo na sua alma. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias clamou, Isabel clamou. Como a gente trazendo para a nossa natureza humana, talvez eles se entristeceram, se angustiaram. Não tem mais jeito para nós. Vamos morrer estéril, tudo acabou. Mas não. Ela se lembrou, quando o esposo dela chega em casa, que haveria uma promessa. A linhagem sacerdotal carregava um peso de bênçãos e também de provas, tribulações e lutas,
Porque não existe crente sem ser provado para ser aprovado. Não existe isso. Se você está logo aprovado, você vai ser quebrado para ser provado e ser aprovado. Porque ninguém chega no aprovado. Você vai ser provado. E muitas das vezes, como Zacarias, provado há anos, vai servir a Deus. Sem expectativa, mas servindo a Deus. Ele chegava lá, acendia o incenso, e a glória de Deus se manifestava. Agora imagina, Deus dando uma palavra para ele, dentro do tabernáculo, do templo, e ele saía para o povo, entregava a bênção para o povo, e ele esperando a bênção dele. E isso acontece com nós. Você está orando por uma cura, parece o mais enfermo que você, mas aí essa pessoa chega contigo, irmão, ora pela minha vida. O nosso eu já vai dizer assim: como que eu vou orar por essa pessoa que eu estou pior que ele? Mas isso é prova de fé. Porque Zacarias entrava, ele tinha o mistério dele com Deus, todo ano era isso. Só que um dia foi diferente. Vai chegar um dia que você vai entrar no templo aqui, que vai ser diferente. O anjo vai descer e vai te responder. Porque Zacarias clamou muitos anos. Irmão Henrique, eu sirvo a Deus há 15 anos e até hoje eu não esperei. Até hoje não tive resposta. Confia, espera. Zacarias e Isabel já estavam com uma idade avançada, mas o Senhor mudou a história dele. Vai mudar a minha e a sua. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no 13, acompanhe comigo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome João, que João quer dizer graça, né? Vai manifestar o poder de chamar Jesus. E lá no 14 vai dizer: e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Observe essas duas palavras: você vai ter prazer e alegria. Nós olhando para essa palavra, nós vamos observar algo. Isabel e Zacarias talvez estavam já sem expectativa, sem prazer na vida, mas estavam servindo, estavam lá. Mas não é que servir de qualquer jeito. Talvez o prazer no propósito. Será mesmo que eu vou gerar? Não era o desprazer de servir a Deus. Não, ele servia normal. Tinha sua dificuldade, tinha sua debilidade, mas ele estava lá servindo a Deus. E vai dizer que o anjo disse para ele que terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Para Zacarias e Isabel, era para romper a esterilidade. Qual é o teu propósito nessa noite para ser rompido? Qual é o propósito que você está buscando resposta? Porque você, muitas das vezes, tem crente que vem e vem sem um propósito, só ouve. Mas Zacarias e Isabel, eles ouviam e faziam. Eles ouviam e serviam e seguiam na linha. É fácil seguir na linha? Não, principalmente com as dificuldades. Mas Isabel e Zacarias estavam lá, servindo a Deus a qualquer circunstância. E o anjo disse para ele ainda no 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando o propósito vem, se manifesta, se materializa, ele vem trazendo diversas bênçãos. Como eu sempre falo, quando o Senhor ele abre uma porta, essa porta ela beneficia até aquele teu inimigo, que talvez não acreditava mais em ti. Por que beneficia o inimigo, irmão Henrique? Porque é o seguinte: essa pessoa ela não acreditava e te apontava algo, mas no dia que o Senhor mudou a tua história, o inimigo foi lá: é tu mesmo? Imagina aquele povo. Imagina quando Zacarias, a palavra de Deus diz, quando Zacarias saiu de dentro do templo, ele já saiu mudo, porque o que ele viu era para ele ficar por um tempo calado. E quantos de nós, muitas das vezes, perdemos respostas, bênçãos, por falar demais, espraguejar, falar palavras contrárias, porque ainda existe o crente macumbeiro, perdoa pela palavra, mas é o crente macumbeiro que fala assim: eu não presto, eu não valo nada, eu não consigo. Por que eu vou lá, Deus? Mas tu sabe, né? Porque eu quero te dizer que hoje o cenário da tua vida vai mudar. Quando você sai do
templo, o povo vai contemplar que há um crente verdadeiro e fiel, há um crente que busca a conversão, há um crente que em meio à dificuldade continua adorando a Deus. Aleluia! E assim era Zacarias Glória a Deus! e Isabel, Maravilha, Jesus! irrepreensíveis. Eles observavam a lei e eram praticantes. Só que chegou o período de Zacarias ficar com a sua boca fechada. E lá no verso 20 vai dizer assim, vamos no 19. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a te falar e a te dar Aleluia! boas Jesus, novas. louvado e exaltado seja o teu nome. É o tempo de boas novas sobre a sua vida. Mas para ter boas novas você tem que continuar servindo. Para ter boas novas você tem que perseverar. Glória a Deus, aleluia! E entretanto ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam. Deus, a gente vai conjecturar Deus assim. Deus, quando Ele trabalha na vida de um irmão, de um crente verdadeiro, não crente falso. Quando Deus trabalha na vida do crente fiel, verdadeiro, Deus Ele vai tratar diversas áreas da nossa vida. E Deus Ele não vai chegar com você e dizer assim: filho, olha aqui, mas a situação, tu vai vencer isso. Deus Ele não é assim, sentimentalista. Ele não se comove com a nossa prova. Deus Ele não é igual eu e você. Se eu olhar para a irmã Néia, com a situação que ela está, eu vou chorar com ela. Deus não é assim. E muitas vezes, quando Deus ele é assim na vida de outras pessoas que estão passando pela prova, nós vamos observar que elas se frustram, porque querem uma reação de Deus como Ele não é. Não busca aprender mais de Deus na palavra. E nós vamos ver aqui que Deus olha para Zacarias e para Isabel e faz todo o processo com ele. Agora imagina você passando pela prova, pela luta, tribulação, perseguido, em busca de uma resposta de Deus. O anjo descer contigo, tu vai ficar mudo agora. Igual como aconteceu com Moisés. Moisés ficou aquele povo rebelde por 40 anos. 40 anos. Mas Deus, um dia que Deus chamou para ele, toque na rocha, ele bateu, e no mesmo hora o Senhor exortou ele. Chamou ele para o monte. Está vendo essa terra? É a terra prometida. É a terra que manda leite e mel. Tu só vai ver e não vai entrar. Imagina. A gente não viu Moisés com depressão, querendo se matar. Apesar que depressão, ela existe. Existe. É doença sim. Mas no meio de nós temos que ser fiel, porque o Senhor nos guarda de tudo isso. O crente pode estar à mercê de depressão? Pode sim. Circunstâncias vão gerar isso. Mas se nós verdadeiramente buscar com sinceridade, você pode até a depressão, mas o Senhor vai arrancar. E Moisés ali olhou para a terra, contemplou, mas ele não entrou. Ele morreu, mas não entrou. Imagina Deus descendo hoje com a tua causa e dizendo para você: tu vai passar mais um pouquinho por essa luta para você obter sua resposta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dá força. Isso aconteceu com Zacarias, Aleluia. com Isabel, com os demais profetas, porque Deus ele não entregou logo, Ele provou. Porque sabe o que Deus prova a gente? Eu digo por experiência própria. Deus prova a gente para ver onde nossos pés estão firmados. Se nós estamos firmados realmente por momento ou finalmente até o último dia da nossa vida, até Ele voltar com Ele. Glória a Deus, aleluia. E Deus provou Zacarias e Isabel até nas suas velhices. Imagina você clamando a Deus e hoje descer aqui, tu ficarás mudo, mas no tempo que acontecer, tu vai abrir a tua boca e tu vai ter glória a Deus. Nossa, aleluia. Entretanto, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, a quais se cumprirão a seu tempo. Nós conhecemos uma palavra muito linda, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. E o anjo exortou ainda ele antes de tampar a boca dele. Porque tu não creres nas minhas palavras, a quais se cumprirão no seu tempo. Glória a
Deus. E muitas das vezes somos nós, incrédulos. Será que ainda tem jeito? Glória a Deus. Jesus. Será que eu vou Verdade. continuar servindo a Aleluia. Deus? Será que eu ainda vou aguentar essa afronta? Será que eu ainda vou aguentar por mais 1 ano, 2 anos? Eu quero declarar nessa noite que você não vai durar 1 ano, 2 anos, mas até o último dia da sua vida, você irá servir a Deus até na sua velhice, mas a resposta de Deus vai se cumprir. Maravilha, Deus. Lá no 21 vai dizer que o povo estava esperando Zacarias e se maravilharam porque ele detivesse no templo, e saindo ele não lhe podia falar, e o povo entendeu que o que ele recebeu lá dentro era mistério de Deus. Aleluia, E Jesus. muitas das vezes é assim, fofoqueiro. Você fica mudo, você some um pouco da rua, você se resguarda mais para Deus, aí o povo já chama de religioso demais. Isso acontece com todo mundo. Se não acontecer com você, vai acontecer. Quando Zacarias saiu do mistério de Deus, o povo olhou e já entendeu, porque era um povo que entendia que algo acontecia lá dentro. E o povo vai olhar assim para você, quando você sair daqui, ela foi mais um dia, ainda tem esperança? Tem. Glória a Deus. A esperança Aleluia. para a árvore cortada. Aleluia, A Deus. esperança para a árvore cortada. Quando ela começar a germinar os frutos, Aleluia, toda honra, meu toda Deus, glória, todo louvor eles seja irão a Deus, contemplar. Jesus. Aleluia. Isso não é pro ego, porque Aleluia, Jesus. hoje, se nós dissermos para o crente que ele vai ter poder e unção, ele quer pisar em todo mundo. É, Jesus. Mas há uma geração, eu creio em nome de Jesus, que não, quando recebe poder, ousadia, recebe algo da parte de Deus enorme, ele não vai pisar, ele vai compartilhar. Glória E vai a dizer a parte de Deus que quando ele recebeu aquela palavra, aquela resposta do anjo lá dentro, nome, Senhor. a palavra de Deus vai Aleluia. dizer que o povo vai contemplar com ele, mas também vai ter os contras, sempre vai existir. Se você não acreditar, você vai ver, porque vai ter os contras. Mas tem uma Aleluia. parcela que Deus separou para dizer: ele é fiel, Glória a Deus. ele persevera. Aleluia, Jesus. E sucedeu que, cumprindo os dias do seu ofício, voltou para a sua casa. Nós vamos aprender algo, que ele concluiu o serviço dele e voltou para a sua casa. Mudo. E você, tem pessoas aqui que vão sair com respostas, mas tem pessoas que ainda vão passar mais um pouquinho para ser provado, faz parte. Mas eu quero te dizer que quando você cumprir o teu ofício, o teu Aleluia, serviço, Deus. eu não estou falando sobre missão, sobre cargo, mas sobre servir a Deus em tudo e com todos. Assim era Zacarias. E ele saiu e foi para a casa. E quem estava lá na casa dele? Isabel. Talvez ela esperava uma palavra, só que o varão já estava mudo. Mas os mistérios de Deus a gente não entende. Glória a Deus. Quando ele Aleluia. acontecer, aí você vai entender. Senhor, naquele dia aconteceu porque Deus. Aleluia, Deus. Glória. Maravilha, Deus. E ele chegou lá, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou por 5 meses. E isso acontece quando Deus responde. Tem pessoas que elas se fecham. Isabel agiu assim. Zacarias foi incrédulo, Isabel se fechou. Ela ficou com vergonha porque ela sofria palavras, humilhações que qual nós também passamos pelo dia a dia da nossa vida. E quando ela, a parte de Deus, passou um tempo, ela gerou, mas ela ainda estava incrédula também. E eu quero te dizer nessa noite que quando você começar a gerar a tua resposta, o teu milagre, quero te dizer que você não vai ser incrédulo como Zacarias e Isabel foi. Deus, ele vai desenrolar tudo, porque Deus, ele vai te capacitar para entender o que ele vai fazer. E ela se recolheu por um tempo e se ocultou por 5 meses.
alegria. Com milagre na barriga, se apedrejava talvez com palavras. Aleluia. Será que isso mesmo? Trazendo para a nossa realidade hoje, será que é só um vento na minha barriga? Ou só é mais uma resposta que vem e logo vem a prova de novo? E vai dizer lá no verso 25: porque assim me tem feito o Senhor no dia em que atentou tirar minha afronta entre os homens. Ela reconheceu, esse foi o primeiro versículo que a gente leu, que o Senhor mudou o sentimento dela, porque ela reconheceu que Deus trabalhou na vida dela e aquilo ali era real. Então, quando o teu milagre acontecer, haja como que aconteceu. Não se esconda, compartilha. Na sexta-feira nós vemos pessoas que têm bênçãos retidas. Isabel ficou assim. Você aí talvez que já teve uma resposta, só pelo fato de você se levantar pela manhã, já é uma oportunidade, já é uma maior bênção que nós temos para encarar mais um dia para a glória de Deus. E o Senhor mudou a história dela, mudou o sentimento, mudou o pensamento dela, porque ela falou: porque assim que me tem feito o Senhor no dia em que me atentou, o Senhor lembrou dela. Agora você vai escancarar o seu milagre. E tudo isso, tem coisas que acontecem nos mistérios de Deus. Deus, ele abre porta para aqueles que servem a Ele, que o mundo não abre. Deus, ele abençoa como ninguém abençoa, a não ser Ele, quando estiver na presença dEle. Deus, ele coloca pessoas em altos níveis, onde homem nenhum pode colocar, só Ele. E quando isso acontecer na sua vida, faça acontecer no seu primo, porque Deus, ele vai lhe capacitar para você levantar outros profetas através da sua vida, como ali Isabel gerou um filho, e esse filho era da promessa. Então começa a gerar o teu milagre, começa a gerar nas lágrimas, começa a gerar nas dores, começa a gerar servir num momento difícil. Aleluia. Porque no dia difícil a nossa carne treme, o diabo vai lá e despica na tua casa, paralisa, se mata, tira a vida, mas Deus vai lá e muda o cenário. Ele lembra teu propósito, tua promessa. Eu te levantei não para cair, mas sim para testificar a minha palavra e as minhas promessas. O nosso adversário, ele quer isso. Aleluia. Ele talvez pisou em Isabel ali, e ela já com o milagre dela. Glória a Deus. Então, quando chegar a sua vez do teu milagre e do meu milagre, vamos abrir nossa boca e glorificar a Deus e lembrar que Ele lembrou. Ele se atentou para a tua prova, para a tua luta, Glória a Deus. e Ele respondeu. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer Aleluia a Deus. que todos eles eram ligados a uma linha sacerdotal, já carregavam umas bênçãos sem medida, Aleluia, o Jesus. sacerdote. E eu quero te dizer algo: todos estão à mercê da prova, todos estão à mercê da tribulação, é bíblico. Mas eu quero te dizer que todos nós também somos à mercê de milagres e maravilhas de Deus. Glória a Deus, aleluia. E você tem que acreditar primeiramente em Deus, em você. Zacarias, ele não acreditou, ele foi incrédulo. Isabel não acreditou, e com o milagre no seu ventre ela não acreditou. Aleluia, Jesus. Mas Louvado, exaltado seja quando nós servimos a Deus, nosso pensamento humano, ele não é maior que os pensamentos de Deus. Ele vem, quebra o nosso eu e mostra que ele faz por completo, ele não faz por incompleto. E a palavra de Deus vai dizer lá no verso 37, já com Maria, que Deus, a palavra de Deus vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis que a serva do Senhor, cumpra-se-me conforme a tua palavra. Veio Jezabel, veio Maria, veio Isabel,
Perdão. Veio Isabel, veio Maria, mas se cumpriu. Passaram todos pelo processo, mas Isabel e Maria se encontraram um dia e o milagre dela se reagiram, porque isso é a manifestação da glória de Deus. E Isabel vai contemplar junto com Maria os seus milagres, e a palavra de Deus vai dizer que quando elas se encontram, quando Maria vai visitar Isabel, ambas vão testificar os seus milagres. E eu quero te dizer nessa noite que você vai testificar o teu milagre com a tua parentela, com a tua família. Ah, irmão Henrique, só está eu, mas você vai testificar através do teu milagre. O Senhor vai arrancar os teus da mão do diabo. E eu tenho vivido isso. O Senhor já começou a arrancar, o Senhor já começou a mover na minha parentela. E eu quero te dizer que não tem macumba, não tem maldição hereditária, que não tem palavra contrária para um Deus tão grande quanto o nosso Deus. E para Deus nada é impossível. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu creio. E lá no 57 nasce o milagre. Aleluia. E completou-se para Isabel o tempo de dar luz e teve um filho. Aleluia, Deus. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha tido para com ela grande misericórdia e se alegraram com ela. Sabe aquele povo, como eu falei no início, anteriormente, que não se alegra com você? Quando o teu milagre for exposto, porque primeiro ele vai ser escondido, porque é no secreto que Deus trabalha. Aleluia, Deus. Quando ele for exposto, ele vai gerar alegria, como eu falei, para os teus inimigos, para os teus adversários. E também o teu milagre ele vai trazer aqueles que necessitam Glória de Deus. a Deus, Senhor, eu creio, aleluia. Mas tudo isso quando você se dispor e começar a arrancar a tua incredulidade. Aleluia, Deus. Quando você começar a arrancar a dúvida. Glória a Quando Deus. você começar a arrancar os pensamentos contrários. Aleluia, Deus. E no 61 lhe disseram: ninguém é na tua parentela que se chame por este nome. Houve até ali um momento. Qual nome te coloca? Zacarias não poderia falar. O anjo Gabriel falou para ele que seria João, mas ele não tinha como falar. E é tão profético isso. E pedindo a ele matar o Binha de escrever, dizendo: João é o seu nome. João é o nome do teu milagre. Glória a Deus. João é o nome da tua resposta. João é o nome das tuas conquistas. João é o nome da tua libertação. João é o nome da tua cura. Você não pode nem, talvez, falar, mas você vai fazer acenos. Ei, Aleluia, Deus. Glória. Maravilha, Jesus de glória. deu certo. Aleluia. Tive resposta. Aleluia. E logo a sua boca se abriu e a língua se soltou. Glória a Deus. E falava louvando a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Todo o processo Maravilha, Jesus. tem um resultado Aleluia, em Deus Jesus de perfeito. glória. Aleluia. Passou pelo que passou. A gente vai agora recapitular tudo. Zacarias ia para o templo, acendia o incenso, entregava a palavra para o povo, abençoava o povo, trazia resposta, exortação para o povo, mas ele cumpriu seu ofício e ia para sua casa mais um dia. Só que aquele dia foi o dia que o anjo desceu e disse: é hoje que a tua resposta vai se manifestar. Porque ele contemplou, tu estás servindo, tu estás adorando. Glória a Deus, aleluia. Teve resposta, manifestou. Glória a Deus. Glória. Isabel ficou incrédula ainda, mas o Senhor se atentou e lembrou dela. Aleluia. Mas lá no 64, e logo a sua boca lhe abriu, e a língua se soltou e falava louvando a Deus. Vai soltar.
quando soltar, você vai louvar Ele. E os que estão do teu lado irão contemplar. E eles irão se alegrar com você. Eles irão testemunhar que Deus é na tua vida. Talvez você esteja passando pelo pior desprezo da tua vida. Ninguém reconhece que Deus é na tua vida. Mas não precisa reconhecimento de homem. Se você é reconhecida por Deus, você já está no grande crédito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. E para finalizar, lá no 67, a profecia de Zacarias. A gente vai ler junto. Diz assim, 67, acompanhe comigo. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. O que a gente entende com isso? Quando tem resposta, testifica mais ainda que o Espírito Santo é contigo. Quando tem milagre, testifica mais que o Espírito Santo está do teu lado. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma tocha de salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar da sua santa aliança. Ele não esqueceu de você. Aleluia, Deus. Obrigado. Ele não te desamparou. No tempo certo, o teu milagre vai ser expelido. E quando ele é expelido, você vai começar a louvar a Deus. Cadeias vão ser quebradas, libertações vão ser alcançadas, curas vão ser alcançadas, tua casa vai ser salva, maldições vão ser quebradas, famílias vão ser rendidas ao altar através da tua vida. Para nós finalizarmos, lá no 80, e o menino crescia, se desenvolvia, e o milagre já era grande. E nasceu o profeta João Batista. E João foi um grande homem de Deus. Foi mencionado anteriormente. Não há mais João no meio de nós. E é verdade. Quantos de nós estamos se acovardando para os dons, para a palavra, para a oração, e estamos se tornando crente bebelão dentro da igreja? Mas eu quero te dizer nessa noite, como Zacarias, que significa Deus se lembrou, como Isabel, que significa Deus é juramento. Deus, ele jura, ele cumpre. E Deus, ele se lembra daqueles que ele prometeu algo. Aleluia, Deus. E quando a promessa se cumprir na tua vida, irão testemunhar que Deus, ele é na tua vida sim. Se você se sentir incapaz em muitas situações, vão olhar assim, mas ela de novo, vai cair logo. Vai até cair, mas vai levantar de Deus. E quando você se levantar, você vai se levantar mais forte e na rocha que é Cristo. Aleluia! E cresceu o menino no deserto, e o anjo falou que ele era escolhido para tal serviço, chamar o Messias. E eu quero te dizer nessa noite, talvez você, como Zacarias e Isabel, eles estavam numa linhagem sacerdotal, e você talvez se sente incapaz, é mais no meio da multidão. Mas eu quero te dizer nessa noite que você faz parte da linha de Cristo, que morreu na cruz, e você tem essa oportunidade hoje. Não é mais sobre linhagem, mas é sobre cruz. E você está aqui, e você venceu a morte, e hoje está testemunhando os novos tempos na sua vida. Esses tempos podem ser sombrios hoje, mas meu querido irmão, eu quero te dizer que o sombrio não é para sempre, como foi sobre a vida de Zacarias e Isabel. Não foi para sempre. Você pode estar agarrado com uma bengala, mas o sombrio vai passar, tua boca vai abrir e tu vai louvar Deus. Tu vai louvar Deus e o Senhor vai manifestar. Não desanime, persevere. E nós contamos um com os outros em oração, em perseverança. E eu quero te dizer nessa noite, Deus se lembrou de você. Cristo se lembrou quando ele morreu naquela cruz. Gente, já não valia nada, mas ele falou, eu vou morrer por aquele que vai estar sentado lá na MPA. E quando ele se lembrar, eu fui na cruz, eu morri por ele. E tudo isso é ligado a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero te dizer nessa noite,
que o Senhor já está segurando as tuas mãos, para quando tu passares pelas águas, tu não vai naufragar, mas você vai flutuar com Cristo. Coloque sobre os seus pés essa noite.